Boa tarde, estamos aqui live pelo Instagram. Em alguns minutos estaremos iniciando, né? Eu e Andrea Giugliani vamos estar passando um pouco de informações aí, né? Vocês receberam algumas notificações, postagens, comunicados pelo, pelo WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Hoje as plataformas nos ajudam de forma extremamente proativa, né? Estou fazendo o teste inicial, estava com alguns problemas aí no meu áudio, só queria que vocês me dissessem se estão ouvindo direitinho, está chegando claro, nítido a minha voz aí para todo mundo? Que bom, Daniel, obrigado, já deu uma... Leonardo, acabou de chegar, obrigado, agência Linkin, né? Para vocês que estão aí, minha voz então está chegando direitinho, correto? Maravilha. Maurício, grande Maurício, obrigado por participar. Perfeito. Estou tomando meu chazinho aqui para dar uma aquecida. Fala, senhor Maurício. Boa tarde. Obrigado por participar da nossa live. Grande Tiago Cravo. Boa tarde. Estou aguardando a Giugliani. Eu tentei algumas coisas aí em termos de mídia social, de plataformas, para poder até usar o computador. Mas infelizmente, assim, para uma live onde existem duas pessoas, eu não consegui nada que eu ficasse à vontade, né, sem ter um problema. Tem uma plataforma aí que talvez vocês conheçam, chamado Loola, Loola.tv. É uma plataforma, né, que ajuda muito. Você consegue direcionar para o Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, de uma vez só. Então, me parece uma plataforma extremamente inteligente, mas pelo que eu vi, eu não consigo interagir com mais de uma pessoa. Então, eu acabei esperando um pouquinho, né? Então, a gente está fazendo da maneira tradicional, literalmente pelo aparelho telefônico. Então, estamos aí no aguardo, né? Como eu falei, da Giugliani, da Andrea, e daqui a pouquinho a gente começa. Simone, obrigado por participar conosco. Andréia acabou de chegar. Andréia, boa tarde. Eu acho que eu preciso, Andréia, pelo que eu chequei aqui, você tem que me mandar um pedido, né, de entrada. Go live with Andréia Giugliani. Já cliquei aqui. Mr. João. Acho que deu certo. Andréia. Deu certo. Olha quem nos prestigia, Mr. João Gomes, direto de Fort Lauderdale, Flórida. É um prazer estar com você, chiquetérrimo. E olha que hora desse camarada aí e é super rara de conseguir a audiência dele, hein? João, é um prazer tê-los conosco. Para vocês que não conhecem, João Gomes, ele é um contador, CPA americano, brasileiro, um irmão, um grande parceiro. Já estou aproveitando e fazendo propaganda tua, João. E a Andréia está ali, ó, com o gatinho. Quem acompanha a Andréia nas redes vai ver que ela tem, se eu não me engano, 3 gatinhos, 2 cachorrinhos, um bebezinho lindo. Ou seja, é verdade. O time é completo, né, Andréia? Não, e esse gato aqui é impressionante. Ele parece que sabe quando vai aparecer, porque ele chegou no meu colo agora. Eu estava trabalhando aqui o dia inteiro no meu escritório e nada. Agora ele veio aqui, ele quer aparecer. Ele sempre aparece no programa também à noite. Da quarta-feira ele vai lá e fica aparecendo no programa. Chico, não vai dar, cara. Vai pro chão, vai. Simone, minha namorada, tá falando que teu gatinho é um fofo. Meu amor, obrigado de participar dessa live com a gente, tá? Imagina. Então vamos começar. Quer esperar mais um? Não deu uma hora ainda. Vamos esperar mais Vamos esperar mais um pouquinho. Acho que é importante a gente esperar mais um pouquinho. E eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, Roger. Eu acho que esse assunto que você vai falar é super importante, porque nós estamos vivendo um momento agora que era inimaginável nas pessoas, né? E a maioria das pessoas ficam muito preocupadas com a situação do futuro. Sim. E essa questão do planejamento patrimonial, que é justamente o nosso maior interesse, porque de que adianta a gente trabalhar tanto, se esforçar tanto, constituir e garantir riqueza, se numa pandemia dessa, se o seu patrimônio não estiver preservado, pode levar tudo
para, né? Vai tudo embora com a pandemia. Então, é importante a gente ter essa consciência. Eu acho legal isso, despertar a consciência nas pessoas disso, de que é importante proteger o patrimônio das pessoas. E aí, a sua participação com as opções internacionais é super importante. Sim. Inclusive ontem, né, eu estava conversando com um grande amigo que eu tenho nos Estados Unidos, uma pessoa, ele tem 87 anos de idade, tá? É uma pessoa bem-sucedida, com uma vivência, de novo, de quase um século. Ele mesmo me falando, Roger, eu tenho 87 anos de idade e nunca, né, passei pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda, pela Grande Depressão, né, quase os efeitos da Grande Depressão de 29, e nunca vi nos meus 87 anos algo parecido. Então, para trazer um pouco para nós, isso, imagina nós, né, que somos mais jovens, tendo que ter a experiência de uma pandemia. Então, é algo realmente novo, além dos impactos econômicos, futuros, tem muita incerteza no ar ainda. Então, acho que vai ser muito legal o que a gente tem para falar hoje. Tá? Sim, então, sim. me dá o ok quando a gente deve começar, Andréia? Quer esperar mais uns Vamos 2 minutinhos? vamos esperar mais 2 minutinhos aqui, a gente já começa, né? O pessoal está entrando ainda. Eu convidei Legal. alguns clientes que acharam que era importante de ouvir essa história. Certo. Aquilo que eu falei, se um cliente de 87 anos está preocupado com tudo isso, imagina a gente que nós ainda somos jovens comparados a essa idade, Sem né? dúvida, sem dúvida. E eu, Então, e é um momento realmente de muita incerteza, né? Eu costumo ficar longe de política, porque eu acho que política às vezes atrapalha um pouco a nossa vida em vez de ajudar, principalmente na parte de mídias, né? Então, eu tento manter uma posição mais neutra, mas para quem acompanha, né, televisão o dia inteiro, a gente fica extremamente confuso. E nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? O comércio tem que ser aberto, mantém o isolamento social, qual é o impacto futuro na economia, abre, fecha, mantém do jeito que está. Então tem muita incerteza, infelizmente, né? Tem conversas aí acontecendo e ninguém tem a fórmula, essa é a verdade, né? Se abre de uma vez e a pandemia vai para o nível 2, que eles falam, e começa a nova onda de pessoas se infectarem, pode ser um problema. Se deixa tudo fechado, a gente está já acompanhando o impacto econômico nas grandes empresas. A Uber no Brasil já demitiu quase 4 mil funcionários nessa última semana, né? A Avianca ontem entrou em bancarrota, não, mas em acordo judicial, né? A segunda maior companhia de aviação da América Latina. Então, os efeitos econômicos já começam a se mostrar visíveis, né? E é isso, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode e lembrar que isso vai sim passar e o que a gente tem que fazer em termos de futuro não muda, né? Os nossos planejamentos, as nossas estruturas de longo prazo, elas continuam. Então, eu vou tentar dar um pouquinho hoje para nós de como, né, o americano faz isso de uma forma, eu acho, extremamente, com maestria, né? Ao longo de várias décadas de planejamento, lá na frente, a gente consegue montar assim, algumas estruturas que são sólidas, né, e que permanecem. Então, acho que a gente pode começar, né? Já são quase 1h05. Queria mandar um beijo aqui para o Brito, um colega meu está entrando aqui também. A Thaís Taricani, também uma grande amiga, está aqui entrando aqui também. Obrigada pela oportunidade de mostrar esse trabalho que eu acho super importante. Eu sou fã, né? O Roger, além de eu disseminar essa informação dele, eu sou cliente dele. Então, Exatamente. porque... E demorou, viu, gente? Demorou para tomar essa decisão. Porque... Foi o meu cliente mais difícil. Foram anos de conversa. Mas que bom. Bem-vinda. Mas eu pesquisei bastante e eu só realmente indico aquilo que eu já fiz e que eu confio, porque tem o meu nome que está também em jogo aqui. Então, eu resolvi realmente falar sobre isso, porque eu já fiz, eu conheço o Roger, já analisei bastante coisa, fico à disposição também para quem tiver depois querer trocar uma ideia, um bate-papo. E eu acho que é importante, sim. Tem mais gente aqui entrando. André, se apresentar, porque tem muitas das pessoas que eu convidei também que não te conhecem. Então, se quiser falar um pouquinho da Giugliani Advogados, o que você faz no Brasil, e aí eu complemento, né?
Tá, joia. Bom, a gente tem história de advocacia já desde 2003, já tem bastante anos, e eu sou uma das fundadoras, sou advogada tributarista aqui no Brasil, e o nosso dia a dia é realmente atender empresas de pequeno, médio e grande porte. Especialmente na área tributária, então a gente é especialista para fazer planejamento tributário, ajudar os empresários no dia a dia nessa questão dos tributos, e, consequentemente, isso leva para todas as áreas do direito, então trabalhista, contrato, societário, e também a parte internacional com a questão do planejamento patrimonial. Nós, como eu falei no comecinho do vídeo, nós entendemos que de que adianta o empresário trabalhar para caramba, está totalmente envolto a diversos tipos de riscos na atividade empresarial e os bens dele estar assim à disposição totalmente para o enfrentamento de crise ou de fraudes, enfim. Então, nós entendemos que todo empresário, especialmente no Brasil, ele precisa sim proteger o seu patrimônio pessoal, né? Blindando das atividades empresariais. E um dos instrumentos que a gente identificou que são muito importantes é esses instrumentos que você, Roger, disponibiliza tão bem, que tem uma larga experiência. Então, a gente uniu essa parceria justamente para quê? Não é minha expertise, a gente não trabalha com isso, mas que nós possamos conjuntamente oferecer, dentro do nosso planejamento patrimonial, algumas alternativas, inclusive do âmbito internacional. É isso que a gente faz. Maravilha, maravilha. Então, acho que o teu pessoal, né, que está conosco não me conhece. Eu moro, na realidade, há 20 anos. Eu saí do Brasil em 1999. Então, a ideia era passar um ano nos Estados Unidos e tem 20, né, 21 agora que eu estou em solo americano. Estou passando um período um pouco mais longo agora no Brasil, até por estratégias de negócio, coisas que eu estou desenvolvendo aqui no país. Mas sou cidadão americano e, assim, eu falo, meu coração é brasileiro-americano. Então, eu sou dividido entre as duas nacionalidades, tá? Na minha carreira profissional, sempre foi nesse mundo corporativo americano. Eu fui gerente sênior, né, de uma grande seguradora americana que é chamada New York Life. É a maior companhia de capital fechada nos Estados Unidos. Um gigante em termos de estruturas de seguro em solo americano. Terminei a minha carreira no mundo corporativo como vice-presidente da AXA. Né? A AXA Equitable é uma empresa francesa, é a maior seguradora do mundo, quer dizer, era, né, até o ano passado, porque eles venderam o braço americano e agora a Allianz passou à frente. Então, a Allianz, em termos de seguradora global, é hoje a maior seguradora do mundo. Tá? Então, de novo, foram 20 anos trabalhando no mundo corporativo, entendendo um pouco mais como realmente o americano faz essas estruturas de sucessão patrimonial. Né? Quando eu cheguei lá em 99, alguns anos antes, a gente tinha uma inflação no Brasil de 80% ao mês. Né? Então, se você faz uma análise que o americano monta estruturas patrimoniais para 100, 200, 500 anos, era muito difícil na minha cabeça, novata nos Estados Unidos, entender, né, vindo de um mundo onde, no Brasil, culturalmente, não se podia planejar para um ano. Né? E aí você faz esse mind shift, né, esse paradigm shifting para o mundo americano, onde existem estruturas como a família Rockefeller, que são estruturas perpétuas. Aliás, eu estudei um pouco da família Rockefeller, são 171 herdeiros do patrimônio Rockefeller. Nenhum dos herdeiros conseguem vender uma árvore do patrimônio Rockefeller, porque tudo isso vai se perpetuar de geração para geração para geração. Então, quando eu comecei a entender aquilo, eu falei, uau, isso aqui é fantástico. Né? Como nós, brasileiros, conseguimos adquirir e entender um pouco dessa cultura e aplicar, né, no dia a dia dos nossos negócios. Eu tenho feito algumas matérias na minha website. 12% das empresas brasileiras conseguem efetivamente montar um plano de sucessão patrimonial, né? Passar a empresa de uma geração para outra. Aí você olha uma empresa como a Microsoft, né, com Bill Gates. O Bill Gates demorou 13 anos para fazer o planejamento sucessório da saída oficial dele da empresa. Então... Isso é uma realidade, né, Roger? Aqui no Brasil, inclusive... É uma realidade. E aqui no Brasil, inclusive, o que eu vejo é que são muitas pessoas já com idade que querem já se desvencilhar das empresas, não querem mais trabalhar,
mas não fizeram esse planejamento sucessório, não tiveram a oportunidade, às vezes, de ter uma segunda geração para assumir e se veem refém das empresas. Então, já não é a primeira vez que eu escuto isso de 1, 2, 3 casos de pessoas que falam assim, olha, eu queria vender minha empresa, eu queria vender minha empresa. Necessariamente a pessoa desconhece que precisa vender, tem outras estratégias para fazer. Mas e por isso que eu achei legal compartilhar isso que você está falando, para realmente despertar a consciência das pessoas com esse assunto. Sem dúvida. E até mesmo antes de eu falar de seguros, né, que eu falo até por a nossa parte cultural, eu brinco, mas brasileiro não entende seguro de vida. E a Andrea já me ouviu falar isso em várias reuniões. E é verdade. O americano é incrível. Fortunas são transferidas em estruturas de seguro de vida. Para o brasileiro tem aquela conotação. Aliás, eu já escutei de um brasileiro uma vez falando, Roger, não converse comigo esses negócios de seguro de vida. Eu tinha um irmão que comprou seguro de vida, 3 meses depois ele faleceu. Então, eu não falo de seguro de vida. Para mim, na minha cabeça, era mais ou menos assim. Tá bom, já estava predestinado que ele ia morrer 3 meses atrás. Alguém se beneficiou financeiramente. Mas na mente daquele cliente era assim, o cara comprou seguro de vida e morreu mesmo. Então, tá gorado, não existe. Enfim, é cultural, é uma brincadeira, mas é verdade. Tá? Então, antes de eu entrar nessas conversas de seguro, eu queria falar um pouco de mundo, né? Vamos falar da economia, do PIB global. Né? Eu peguei alguns dados de agosto do ano passado. O PIB mundial era de 85 trilhões de dólares. Tá? Então, se a gente olhar os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos tem um PIB, né? Tinha um PIB até agosto do ano passado, de 20 trilhões de dólares. 20,4 trilhões de dólares. Tá? O que equivale a 23, quase 24% do PIB global. Tá? O Brasil, por sua vez, tem o número exato é 1,87 trilhões é o PIB brasileiro. Ou seja, 2% do PIB mundial é o que equivale ao Brasil. Tá? Mas quando a gente vai um pouco além, né, e tem um grande parceiro nosso, André, nos assistindo nessa live, que é o Leonardo Cardoso, CFA nos Estados Unidos, nosso parceiro na área de investimentos. Então, muito do que eu vou falar nesses primeiros 10 minutos são em conversas que eu tenho tido com você, Léo, de forma com maestria, tem passado algumas informações muito, muito válidas. Então, obrigado pela tua parceria. Então, voltando, quando a gente olha Brasil e Estados Unidos, essa diferença de PIB, o Leonardo e eu, nós somos um pouquinho além para entender o brasileiro como um todo. Para surpresa, talvez, da Andréia e de vocês, 99% dos brasileiros investem em somente um lugar. Qual seria esse lugar? No próprio Brasil. Então, é que nós somos muito patriotas. 1% dos brasileiros tem a oportunidade de buscar recursos ou investimentos no mundo globalizado, onde o Brasil equivale a 2% do mundo. E 99% dos brasileiros concentram os seus investimentos no Brasil. Então, nada de errado com o Brasil. É um país emergente fantástico, mas existe um mundo lá fora e é isso que a gente tenta passar um pouco nas nossas conversas. Tá? Indo um pouco além, eu faço um comparativo com grandes conglomerados, com grandes empresas. Tá? Então, vamos pegar hoje uma Microsoft, tá? Que é uma das maiores empresas nos Estados Unidos. Talvez para surpresa de vocês, a Microsoft tem um valor de mercado, um market value, de 1,4 trilhões de dólares. A Apple vale 1,353 bilhões de dólares, ou seja, mais de 1 trilhão. A Amazon vale 1,2 trilhões de dólares. Por que eu falo isso? Com a retração do PIB global, o Brasil caiu aí de 1,87, eu não consegui dados dos últimos 30 dias, mas o PIB brasileiro caiu para mais ou menos 700, 750 bilhões de dólares. Então, a gente vale menos que essas empresas. Não, uma empresa como a Microsoft vale quase 2 vezes o Brasil como um todo. Gente, é uma loucura, que loucura pensar nisso. É uma loucura. É uma loucura. Aí vamos voltar agora para o Brasil. Quais são as empresas mais valiosas do Brasil? Né? A Vale. Tá? Quanto vale a Vale hoje? A Vale vale 44 bilhões de dólares. Uma das maiores empresas brasileiras, 44 bilhões em 1,4 trilhões, é 1% do que vale a maior empresa do mundo.
É um número muito pequeno. Tá? Se a gente for olhar, a Petrobras vale 42 bilhões, o Banco Itaú vale 37 bilhões. Aí eu fiz um comparativo com uma das plataformas digitais. O Facebook hoje vale 600 bilhões. Ou seja, o Facebook, uma empresa americana, e quem assistiu aquele filme, né, do Mark Zuckerberg, é impressionante o que esse menino conseguiu fazer em termos de revolucionar o mundo da tecnologia. O Facebook vale 16 vezes o que vale o Itaú. Nossa. Então é uma loucura. Por que eu falo tudo isso? Para começar a passar para vocês um pouco da dimensão do que realmente a gente faz fora do Brasil. Eu postei um vídeo aí recentemente nas minhas mídias falando, né, do primeiro trimestre do ano. Óbvio que a gente já está caminhando para quase o segundo trimestre. Existiu uma recuperação em termos dos índices. A Bolsa parece que está entendendo um pouco mais o que está acontecendo, mas vamos voltar em 2008. Tá? Crise no mercado imobiliário, aquela loucura que aconteceu. Tá? Num período de quase um ano, a Bolsa, o índice, o SP500, perdeu 59% do valor de mercado dele, quase 60% ao longo de um ano. Tá? Primeiro trimestre de 2020, nós tivemos o mesmo índice, né, o SP500, ele caiu 46,82% em praticamente 3 meses. Nossa, então, que foi loucura. uma queda muito radical, muito extrema, porque, de novo, o pânico tomou conta da humanidade. Né? Será que o coronavírus vai matar todo mundo, fechar todos os comércios, parar o mundo? Sim, a gente está vendo o efeito disso. E o pior, nós ainda estamos em areia movediça. Ninguém sabe realmente o que vem pela frente. Tá? Então, por que eu falo tudo isso? O Ibovespa, no primeiro trimestre do ano, o SP, né, como a gente viu, caiu aí os 19%, mas se a gente teve uma grande desvalorização do real também, o que acontece? As pessoas que dolarizaram parte do patrimônio não tiveram um impacto tão negativo. Eu brinco, mas é a primeira vez na minha vida que eu posso falar que parte dos meus investimentos ou das minhas receitas, eu tive um retorno de 50%, porque eu estou passando um período maior no Brasil, sentado em casa ou no meu escritório trabalhando. Porque o dólar estava 4 e agora o dólar está 6, né? Praticamente 6. Então, nas minhas receitas futuras, em reais, eu tive um ganho de 50%. Tá? Então, você fala só pela variação cambial, quer só dizer, pela né? valorização do dólar, a desvalorização do real e a valorização do dólar nesse primeiro trimestre do ano. Tá? Mas, de novo, a ideia hoje é passar um pouco dessas estruturas, como eu falei, eu estou com algumas anotações aqui, porque geralmente a gente tem as telas, né? Como é uma live. Então, o que eu queria passar? Eu queria passar alguns exemplos para vocês que estão nos assistindo de como realmente o americano faz essa parte de sucessão patrimonial. Né? André já ouviu esse caso, eu ainda estou trabalhando com um laboratório no Brasil, onde eu iniciei o trabalho com eles há cerca de 3 anos atrás. Tá? Então, qual que é a estrutura? Eu estava numa convenção em Miami Beach, há 3 anos e pouco atrás, encontrei essa brasileira, ela me encontrou na piscina conversando com alguns brasileiros, porque era uma reunião de empresa e tal, e escutou a conversa. Falou, Roger, eu queria muito falar com você, porque eu tenho um problema de sucessão patrimonial que é muito parecido com o que eu ouvi. Né? Enfim, marcamos um horário, fomos conversar, e ela me fala, meu pai tem 70, isso há 3 anos atrás, né? Meu pai tem quase 71 anos de idade. Tá? Nunca vou mencionar nome, né? A Andréia sabe, para proteger, obviamente, a inocência de todo mundo, mas eles possuem um laboratório a nível Brasil, que é um laboratório que vale, sei lá, quase 100 milhões de dólares. Tá? Então, o pai tinha quase 71 anos de idade, e a composição essa menina, ela fala, papai é modelo antigo de gestão, os meninos trabalham, as meninas estudam. Então, eu tenho 2 PhDs e nunca trabalhei um dia na vida. Tá? Vixe. Interessante, mas era a realidade dela. Quando você for ao Brasil, eu quero que você converse com o meu irmão, porque o meu irmão, além de ser o braço direito do meu pai, é o que eles têm como o gênio da família. Embora a menina que tenha 2 PhDs, mas, enfim, padrão brasileiro. Né? Quando eu estive no Brasil e conversei com esse médico, né, um cara extremamente bem conceituado, estudou em Sorbonne, estudou em Harvard, falou, Roger, tem 26 anos, 27 anos da minha vida que eu trabalho 60 horas por semana.
Quem Então, era o pai ou o filho? Você está falando com o o pai? filho, tô falando do filho. Ah, o filho, O o filho. médio, o filho médio. Tá? Tá. Então ele me falando, eu entendo meu pai, já sentamos com os advogados da empresa, com advogados de fora. Ele não quer fazer uma divisão de cotas em vida, ele acha que ele errou em algumas coisas que ele fez. Então, em teoria, o patrimônio vai ser passado somente mediante o falecimento dele. Aí qual o problema que eu tenho em mãos? Eu trabalho, como eu falei, né, 27 anos, 60 horas por semana, peguei um negócio que valia 3, 4 milhões, hoje vale quase 100, 3 décadas depois. Tá? Papai morre amanhã, eu tenho que dividir, né, o meu laboratório em 3 partes, dar 1/3 para minha irmã que mora em Miami, que ela conversou com você, 1/3 para o meu irmão caçula, que é surfista e mora na Austrália, nunca vai trabalhar um dia na vida, e eu, que trabalho esse período todo, por um período tão longo, fico com 1/3 do patrimônio. Aonde que está a equalização patrimonial? Né? Aonde que todo mundo se beneficia numa estrutura como essa? Então, eu, modestamente, né, cheguei com as minhas teorias americanas, eu falo, vocês querem uma solução de 5 minutos ou uma solução mais extensa? O advogado, que também fazia parte da reunião, olhou para mim e falou, Roger, tem 3 anos que essas conversas não saem do papel. Aí, eu simplesmente trouxe a solução. Falei, por que a gente não faz o seguinte? Tá? Independente dos acordos, eu falo, não é isso que o Roger se envolve, não é na parte de acordo societário, quem assina o quê. Eu entro na implementação final das estratégias. Então, a minha solução foi, vamos comprar uma apólice, tá? De 100 milhões de dólares na vida do pai, tá? Que mesmo com 70, quase 71 anos de idade, ia custar, na verdade, 66 milhões foi a proposta. Então, os 66 milhões ia custar uma média de 22 milhões, ou seja, 1/3 do valor a gente conseguiria resolver o problema. Colocaríamos o filho médio como beneficiário desse contrato, tá? Então, quando o pai viesse a falecer, ele tem 33 milhões, uns quebradinhos para dar para a irmã em Miami e para o irmão caçula na Austrália. Assinariam os contratos, faziam a divisão das cotas, né? Ou seja, repassariam as cotas para o médico e agora existia uma equalização patrimonial. O médico ficou com o que ele acredita que ele seja dono, que é o laboratório, mas a irmã e o irmão foram indenizados de forma extremamente correta e justa. Tá? Então, você vê, é um produto antigo, né? Eu falo isso, André também me ouviu falar em reuniões, que é vendido há mais de 120 anos, né, pelas grandes seguradoras globais, da mesma forma. É um produto simples. Alguém morre, alguém recebe. E dependendo do período que a gente tem, né, para fazer uma alavancagem patrimonial, esse produto vai ter uma rentabilidade, às vezes, de 10, 15. A Pólice Andréa viu a dela. Pelo fato de você ser jovem como você é, cada $1 investido numa estrutura como essa, vamos dizer que você viva até os 90 anos de idade, vão virar 9, 10 dólares. Então, em palavras simples, 1 vai virar 10. Né? Vai lá. Roger, e isso também ajuda muito na parte societária da empresa, né? Porque imagina, se você fosse distribuir as cotas sociais para esse filho que é surfista, para essa outra moça que não administra, não está no dia a dia da empresa, isso pode atrapalhar muito a gestão do negócio, que realmente da onde sai a receita da família. Então, acho que essa solução que você criou, que você ofereceu para eles, na verdade você não criou nada, isso já existe, né? Mas que você ofereceu, é interessante justamente também para perpetuar o próprio negócio, não deixar que pessoas que são de fora do negócio acabem tumultuando o dia a dia da empresa, que isso acontece, né? Então tem aquele herdeiro que nunca trabalhou, mas agora, só porque acha que vai ficar sem a receita da família, resolve entrar no negócio e acaba realmente causando um problema familiar muito grande e até, às vezes, até levando a uma bancarrota da empresa. Então, eu acho que essa solução é importante nesses casos também, né? Muito, e mesmo porque eu falo, é uma solução simples. Aonde que a gente não conseguiu, infelizmente, finalizar esse caso, eu falo, essa pessoa está indo para quase 74 anos de idade, é no problema brasileiro, que eu também defendo nas minhas teorias, que é o problema do imobilizado. Então, você pega um negócio que vale 100 milhões de dólares, que está totalmente imobilizado, e quando você olha a estrutura societária, né, pessoal dessas famílias, é tudo imobilizado, imóveis comerciais e residenciais. Então, para alavancarmos 22 milhões de dólares de um patrimônio que é 97% imobilizado, é muito difícil. Então, as conversas, eu falo, são lindas no papel,
Mas o que, que eu sugeri para eles? Eu falei, não preciso de 22 milhões de dólares em dinheiro para alavancar 66. Eu preciso de 2 ou 3 ou 4 anos de reserva de caixa num contrato, porque, né, o João Gomes está aí com a gente, sabe a nossa parte de compliance americana. Eu seria incapaz de vender um produto onde no ano 2 eu não tenho caixa e reserva para segurar esse contrato por um período maior. Então a gente está nessa fase de, graças a Deus, o pai ainda está com saúde e medicamente ele vai ser aprovado nas seguradoras, mas estamos nesse estágio final de liquidez que é necessário para a aquisição do produto lá fora. Tá? Então, excelente. Um outro exemplo que eu tenho para passar, eu falo, esse vem um pouco de encontro com essas estruturas que eu mencionei da família Rockefeller, mas eu acho que traz um pouco para nós brasileiros. A gente não precisa ter um mega patrimônio para realmente criar uma sucessão patrimonial na nossa família. Tá? Esse caso é um caso também um pouquinho mais afluente, é uma tragédia. Eu conheci o Mark, né, um americano na Califórnia, quando eu estava numa convenção, nunca esqueço, em 2003. Aqueles americanos que eu falo, em algum lugar ele tem coração brasileiro, que ele tomava caipirinha já naquela época e falava meia dúzia de palavras em português em San Diego, na Califórnia. Mas, enfim. Deve ter vindo no carnaval que você é apaixonado. Provavelmente. Né? Aí o Mark me contando, né? Falou, Roger, eu sou o que você estuda nos livros de planejamento financeiro. Tá? Uma tragédia aconteceu na minha família quando eu era jovem. Eu tinha 9 anos de idade, meu pai e a minha mãe sofreram um acidente de carro e vieram a falecer, os dois. Tá? A minha tia, que na época era solteira, se mudou para minha casa, que era uma bela de uma casa que a gente morava, e eu vi que a minha estrutura financeira, a minha estrutura do dia a dia não mudou em absolutamente nada. Então, a vida seguiu, né, seguindo meus estudos. Quando eu fiz 21 anos de idade, né, eu recebi o telefonema do escritório de advocacia que representava os interesses do meu pai, tá? E fui descobrir que eu era um daqueles mocinhos que a gente vê, né, como a Paris Hilton, né, do grupo Hilton. Tinha uma conta de investimento, né, chamado Trust, com 50 milhões de dólares lá dentro. E nunca na vida eu precisaria me preocupar com um centavo. Porém, como bons americanos fazem, até nesse momento, coisas que eu falo que são para estudo nosso e aprendizado, o que eu também descobri? Eu não era dono do dinheiro, Roger. Os 50 milhões de dólares não eram meus. Eu era dono da mesada que a estrutura me pagava. Então, eu recebia, né, desde a minha maioridade, quando a minha tia passou tudo para mim direitinho, eu recebia, tipo, quase 40 mil dólares por mês, era 37 mil dólares naquela época, por mês, para eu levar a vida do jeito que eu quisesse. Porém, tá bom demais, né? Eu ainda tinha regras contratuais dentro do Trust que falam, se eu me formasse, eu teria um aumento de mesada. Se eu pegasse o meu MBA, se eu pegasse o meu doutorado, se eu pegasse o meu pós-doutorado, eu ia tendo incrementos de mesada que, obviamente, me incentivaram a continuar os estudos. Então, quando eu conheci esse cara, ele arquiteto, com pós-doutorado em sei lá o que aquele homem fazia, arquiteto de grandes celebridades americanas, ele mesmo falando, meu patrimônio hoje é quase tão grande quanto o patrimônio que ficou dentro dessa trust, né, dentro dessa PJ para mim, e os meus filhos vão passar pelo mesmo processo, porque foi feito numa estrutura que é em South Dakota, que é o melhor estado americano para isso, que é uma estrutura perpétua. Isso nunca vai se acabar. Enquanto tiver dinheiro lá dentro, as próximas gerações vão passar pelo mesmo processo que ele passou, e ele já era a 6ª geração coletando resultados do que foi feito lá atrás. Olha só, muito legal. Agora, isso é legal falar também, Roger, que essa estrutura de trust que não existe no Brasil, só existe fora do país. Mas que qualquer pessoa, não precisa ser americano para fazer isso, qualquer pessoa pode fazer um trust fora do país. E isso não é fraude, isso não é ilícito, isso não é ilegal, de forma alguma, né? Isso é uma proteção patrimonial justamente para que se perpetue essas fortunas e que nem só fortunas, mas que se perpetuem a receita da família que foi conquistada ao longo de tantos anos, né? Isso. É que, infelizmente, para nós, né, brasileiros, fica um pouco daquela conotação que o político que faz coisa errada tem trust nos Estados Unidos, tem estruturas, mas não, são estruturas extremamente legítimas.
Eu tive com os advogados há um período atrás, que representavam os interesses de uma família, clientes do Itaú, não nessa proporção do Mark, mas ele falou, Roger, eu trabalho com uma família brasileira que tem tudo isso feito lá fora, são 17 herdeiros aqui no Brasil, né? Óbvio que não entrou em nomes e nem detalhes, cada um deles recebe tipo 6 ou 7 mil dólares por mês de uma estrutura lá fora, e nós, aqui no escritório, que gerenciamos a distribuição disso entre os herdeiros no Brasil. Então, eu entendo muito bem o que você está falando, é muito legal, e essa estrutura lá fora, para essa família, foi criada no início de 1900, em Nova York. Nossa! Então, imagina-se que deve ter uma fortuna também lá dentro, mas os herdeiros todos vão usufruir, de novo, de mesadas de algo que eles, em teoria, não participaram. E vai um pouco de encontro com o que a gente vê no Brasil. Uma primeira geração constrói, a segunda geração, 50% dos herdeiros estão em desacordo, desarmonia. Na terceira geração, como eu brinco, é quebradeira geral. É herdeiro que não fala com herdeiro, é patrimônio sendo dilapidado. Então, criar essas estruturas patrimoniais ajuda muito, sim, nessa parte, né, da transferência patrimonial de uma geração para outra. Tá? E agora, trazendo um pouco mais ainda dessa parte conceitual, né? Eu trabalhei com um casal de médicos brasileiros aqui de São Paulo ano passado, 2 cirurgiões plásticos, assim, um casal muito querido. Qual que era a estratégia deles? Tá? Então, eles têm, obviamente, né, a parte também imobilizada no Brasil, fundos de investimento, a vidinha bem resolvida no Brasil. E lá fora, qual que era a estratégia deles? Eles juntavam dinheiro, né, dolarizavam, mandavam esse dinheiro para os Estados Unidos, a cada 2, 3 anos, conforme eles acumulavam o valor que eles precisavam, eles compravam um imóvel adicional em Orlando. Tá? Então, eles já estavam indo para o 5º imóvel, quando eu os conheci, né, já estavam, inclusive, com dinheiro reservado para a compra do 5º imóvel. E, em conversa, eu passei um pouco, de novo, da parte nossa cultural. Falei, doutor, vocês têm todo esse imobilizado no Brasil, fantástico. Parte da estratégia está maravilhosa, vocês vêm dolarizando uma parte do patrimônio de vocês, mas a estratégia final é a mesma. É tijolinho na parede no Brasil, tijolinho na parede em Orlando. Né? É a velha colonização portuguesa. Com a velha conversa de que o Airbnb, na época, me prometeu que todos os meus imóveis de aluguel em Orlando ficariam alugados 365 dias por ano. O que eles hoje sabem que não é verdade. Né? Não é. Você coloca aluguel na Disney, por exemplo, você tem, sei lá, centenas, milhares de ofertas. Então é muito difícil. Mas, enfim, o que eu passei para eles? Em vez de nós pegarmos esses 376 mil, alocarmos dentro de um novo imóvel e criarmos a mesma estrutura, eu vou fazer um convite diferente. A gente vai pegar 47 mil dólares por ano desses 376, tá? Na idade, principalmente da esposa, né? Que tem 48 anos de idade, 47 mil dólares comprou um seguro de $1 milhão. E ela somente faria 8 anos de pagamento para finalizar os 376 mil dólares. Se a gente for olhar somente pela estrutura, né, que eu mencionei, foi o tópico, seguro de vida como um colchão financeiro. Tá? O $1 milhão que ela está comprando aos 48, quando ela chegar a 90 anos de idade, eu até escrevi num papel para não perder, o seguro de vida dela vale 8 milhões e 18 mil dólares. E ela gastou 376 mil ao longo, né, desse período de 8 anos. O que isso quer dizer? O ratio, né, que eu falo, o cálculo é 1 para 21. Ou seja, $1 virarão 21 dólares dentro de uma estrutura de seguro de vida para ela fazer o que ela quiser. Deixar para os filhos, gastar o patrimônio em vida e ter o seguro de vida como uma reposição patrimonial, né, que isso o americano sabe. Então, o que eu quero dizer? Eu tenho 10 milhões de patrimônio, Roger. Então, você está me dizendo que esse seguro dessa doutora aumentou em 20 vezes. Vamos ser mais conservador no nosso cálculo. Vamos pegar aqui vai valer 10, que a gente já sabe, né, que virou 20 ou virará 20. Então, se vai valer 10, eu tenho um patrimônio de 10, eu vou tirar 10% desse patrimônio, eu tirei 1 milhão. Então, com esse 1 milhão que eu tirei do patrimônio, eu fiz uma reposição patrimonial de 10 milhões. O que isso quer dizer?
Se essa pessoa chegar a 90 anos de idade, ela vai ter primeiro 19 milhões em patrimônio, que ela tinha 10. Tirando o crescimento, estou assumindo 1 para 1 de hoje até o dia que ela morrer. Tá? Ou ela pode fazer como o americano. Fala, mas peraí, eu ia deixar 10 para os meus filhos, agora eu tenho 10 numa pólice de seguro de vida, que eu sei que a empresa não vai quebrar, que essas seguradoras controlam a reserva do mundo, e a gente pode ter uma conversa mais técnica sobre isso, e me sobraram 9 milhões para eu gastar em vida. Porque se eu queria deixar 10 para os meus filhos, eu tirei um dos meus 10, transferi para o seguro, eu tenho 9 milhões agora para gastar em vida. Isso é um colchão financeiro. Isso é uma estratégia de sucesso. Então, mas a rentabilidade da minha pólice de seguro de vida, a conversa não é nem essa, é importante. Mas se a gente parar para pensar como o americano faz, legal, eu tinha 10, eu ia deixar 10. Agora eu deixo os 10 que eu ia deixar, eu diminui 10% do meu patrimônio, eu posso viajar a minha vida inteira depois que eu me aposentar e fritar 9 milhões de dólares que eu cuidei de mim na minha aposentadoria e ainda cuidei dos meus filhos, ou quem for, né, ficar... Ô, Roger, é engraçado você falar isso, que quando a primeira vez eu ouvi você falando isso, eu achava que isso era um sonho que não existia, né? Eu falava, não é possível, isso não faz sentido, porque a gente não tem esse tipo de pensamento no Brasil, né? A gente não é acostumado, a gente não tem a cultura de pensar dessa forma. A gente sempre pensa que, olha, eu vou viver no futuro de receita de aluguel, ou eu vou viver no futuro dos rendimentos financeiros que eu tiver feito na minha vida, mas a gente não conta com essa estrutura de seguro, até porque, na maioria dos casos aqui no Brasil, os seguros de vida não são resgatáveis em vida, né? Eles são poucas as empresas que oferecem esse tipo de modalidade. Exato. Então, quando você falou isso pela primeira vez, por isso que demorou para eu fechar com você, viu? Porque eu não acreditava. Eu falava, mas não é possível, isso não existe, Sim, não é cultural. sim. Você mesmo me contou na época que, diferentemente do brasileiro, no Japão também, né? A pessoa, quando já nasce, já ganha um seguro de vida dos pais. Todo mundo tem muito seguro de vida. E aqui no Brasil, não tem essa cultura. Então, é muito legal a gente pensar que existe esse tipo de estratégia, porque eu acho que isso dá até uma liberdade maior pra gente, né? Eu comecei a pensar muito nisso depois que eu fui mãe. Sim. Até então, eu falava assim, vou deixar para quê meu patrimônio? Né? Sei lá, vou deixar para os meus pais, para meu marido. Pode ser, mas agora, depois que a gente tem filho, a gente começa a ficar com outro pensamento, né? Sim. E até para complementar exatamente isso, nesse caso, né, que eu estou finalizando dessa médica. Então, de novo, ela pagou 8 anos de 47, ela tem a opção de deixar uma fortuna para os filhos, mas na realidade ela quer para usufruto próprio, para um suplemento de aposentadoria. Então, da forma que eu desenhei o contrato, quando ela chegar a 70 anos de idade, eu digo por que 70? Porque ela também tem outros patrimônios que ela pode gastar nos 60, quando ela se aposentar, até os 70, e começar a mexer no dinheiro da pólice, por exemplo, com 70 anos de idade. Então, ela resgataria 128 mil dólares por ano até os 90 anos de idade, por 21 anos. Ou seja, ela gastou 376, ela resgata praticamente 2 milhões e meio do contrato, e se ela vir a falecer com 90 anos de idade, ela vai deixar ainda para os herdeiros quase 3 milhões de dólares. Então, é uma loucura. Porque da forma que for, ou eu não mexo, deixo os juros compostos trabalhando, esse contrato vai virar, ou vão virar 8 milhões de dólares, ou eu gasto uma parte em vida, e o que sobrou, que eu não gastei em vida, eu deixo para os meus herdeiros. Então, existe muita flexibilidade contratual. É isso que é legal, essa flexibilidade, essa liberdade que é importante, que eu acho que é uma das coisas que me chamou a atenção, porque você não fica amarrado àquilo lá, ou tudo ou nada, ou se você parar de pagar apólice no Brasil, por exemplo, você perde. Isso. Né? Isso. Ali não, se você precisar de um tempo, sei lá, numa dificuldade financeira, parar por um tempo o pagamento, o próprio valor que você já pagou antes segura a tua pólice, e essa flexibilidade lá no futuro também, não vou resgatar tudo, não preciso de tudo isso para queimar. Você pode resgatar uma parte só. Eu achei isso muito legal, muito, muito interessante. Sim, indo um pouco além, né, eu faço esse comparativo com o Brasil. Né? A Prudential faz um trabalho fantástico no Brasil. Fantástico, eu falo. A Prudential me ajuda muito no meu trabalho, porque eles estão fazendo um trabalho de divulgação para o brasileiro começar a entender seguro de vida. Porém, tá, a Prudential é uma empresa global, tá? É a quarta maior seguradora do mundo e tem, dentro das regras da SUSEP, bonitinho, licenciada no Brasil,
oferecendo produtos para o mercado brasileiro. Tá? Se você pegar um produto da Prudential Brasil e colocar do lado da Prudential Estados Unidos, parece que você está numa outra dimensão. São produtos completamente diferentes. O produto no Brasil não tem a flexibilidade que tem o produto nos Estados Unidos, porque tem o quê? As regras, infelizmente, impostas pela SUSEP. Então, é um produto desenhado no modelo brasileiro de como isso funciona. Tá? E você vê, não tem absolutamente nada a ver com a seguradora, porque é a quarta maior do mundo. Então, o produto brasileiro é para o mercado brasileiro. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que têm a oportunidade entendem, né, como você viu, que é muito fácil fazer isso lá fora, porque tem sempre aquele tabu, mas, pô, não sei como funciona, é difícil dolarizar meu dinheiro, eu tenho que ter conta aberta nos Estados Unidos. Tem algumas burocracias pequenas que, se a gente entender que elas são simples, o processo de aquisição lá fora é o mesmo que é no Brasil. É assinar a papelada, fazer exame de sangue, urina, um pequeno eletrocardiograma para saber como a gente está de saúde, e em 30 dias, na média, o contrato vai ser aprovado. Né? Se abre uma conta corrente nos Estados Unidos, o dinheiro sai via Banco Central, tudo bonitinho. Eu não sou o jeitinho brasileiro de, olha, Roger, eu tenho uma continha escondida na Suíça, você me ajuda a fazer isso nos Estados Unidos? Eu sou o camarada errado. Eu sou compliance americano. Tá bonitinho, do Know Your Client, conheça o seu cliente, tudo certinho nos Estados Unidos. É um prazer trabalhar e tem muitos brasileiros assim, que estão entendendo, primeiro, de novo, essa conversa de dolarização, e depois que é muito simples fazer isso lá fora, né, como eu venho mencionando. Então, não sei se você quer adicionar alguma coisa, André, também não quero que todo mundo saia daqui com a cabeça cheia de seguro de vida, mas os conceitos são muito legais. Né? Não, eu acho que o que você falou é fundamental, já deu alguns exemplos do que pode ser utilizado para proteção, para um planejamento sucessório. O que eu acho importante é as pessoas, pelo menos, terem consciência de que isso exista, Roger. Esse era meu trabalho. Sim. Hoje era despertar a consciência das pessoas que isso existe no mundo. Porque eu vejo que, infelizmente, as pessoas não têm esse conhecimento. Sim. E, às vezes, vira, como eu falei no começo, fica refém das empresas, fica refém de uma estrutura patrimonial que não interessa, fica refém, às vezes, daquele receio, vou passar tudo em vida porque não tenho outras alternativas. E não. Existem, sim, alternativas viáveis, super atrativas legítimas, atrativas do ponto de vista de investimento também. E o que você falou aqui é muito importante. Você tem uma flexibilidade, uma liberdade muito grande. Então, foi isso que me chamou a atenção, que me conquistou por ter feito esse trabalho com você. E realmente, esse trabalho comparado com os outros tipos de seguro que tem no país é muito difícil de comparar. Né? Até a gente fica, até fica desconfiado. Será que isso é válido mesmo? E é claro que é válido porque existe realmente na SUSEP uma proteção de mercado. Infelizmente, né? É a mesma coisa de banco no Brasil, né? No banco, a gente tem 3 ou 4, 5, 6 bancos privados. Comparado no mundo, a quantidade de bancos que existem. Então, a gente é, sim, ainda um povo aqui muito refém da concorrência. Não tem concorrência. Né? Infelizmente. Então, eu acho que o papo seria, até para a gente não se alongar muito, já está há quase 40 minutos falando, eu acho que o que é interessante era isso, as pessoas começarem a ter consciência de que existem alternativas viáveis e que as pessoas comecem no futuro pensar um dia, eu preciso fazer um planejamento patrimonial da minha empresa, do meu patrimônio, por que não utilizar essas estruturas também internacionais como forma de solução viável? E até, André, perdão que eu lembrei, assim, mais 2 minutos eu finalizo. Um outro caso, principalmente na parte empresarial, a gente falou muito da sucessão patrimonial pessoa física. Né? Sim. O ano retrasado eu tive um grupo de empresários aqui do Brasil, história muito legal, um deles é médico, professor numa grande universidade no Brasil, um cara extremamente culto, deu tudo certo na vida dele, mas como ele não tinha o que fazer, uns 8 anos atrás, ele inventou uma factory. Ele falou, tenho dinheiro, juntou 4 amigos, só que um dos amigos era um gestor fantástico, e em 8 anos, 7 anos, vamos dizer 8 anos, eles montaram uma factory que vale quase 100 milhões de reais. Deu muito certo.
Então, quando eles me procuraram, foi mais ou menos assim. Falou, Roger, nós temos uma estrutura societária, sim, somos em 5 sócios, 4 como eu, né? Somos médicos, temos as nossas atividades, recebemos a distribuição de dividendos no final do ano, mas não somos ativos no negócio. E esse gestor, que é um cara literalmente brilhante, fantástico, faz os nossos rendimentos crescerem em proporções realmente muito, muito grandes. Qual que é o meu medo? Porque esse médico já tinha tido uma experiência no passado, onde ele tinha um pequeno negócio, o sócio faleceu, um mês depois chegou a esposa do sócio, de terninha, bonitinha, sentou na mesa do ex-marido, falecido agora, e falou, vamos tocar o negócio. Peraí, como assim vamos tocar o negócio? Você nunca trabalhou um dia aqui, não sabe nem o nome da empresa, como assim vamos tocar o negócio? E aí, enfim, depois de 2 anos de briga, ele acabou meio que perdendo o interesse e a mulher ficou com a empresa como um todo e fechou as portas 3 anos depois, porque não sabia realmente o que eles faziam. Então, tendo essa experiência, eu não vou incorrer no mesmo erro. Então, a gente fez um valuation, né, uma avaliação do negócio que ficou em torno de 20 milhões de dólares naquela época, e cada um dos sócios, que eram 5, foram para os Estados Unidos e compraram uma pólice de 4 milhões de dólares. Então, nesse caso em particular, nós montamos uma LLC na Flórida, que até foi a recomendação dos advogados da empresa. Então, a LLC da Flórida, na realidade, é dona dessas 5 apólices de seguro de vida de 4 milhões, e os acordos societários foram firmados todos no Brasil. Enfim, morreu sócio A, a esposa não vai sentar na reunião do board do mês que vem, mas ela vai ser indenizada financeiramente. Então, óbvio que eu não me envolvi de novo nessa parte Brasil da documentação, o que é certo, o que não é, mas eles fizeram tudo certinho, tem tudo isso documentado no papel. E qual é o backup? Se um dos 5 sócios vir a falecer amanhã, não tem que descapitalizar uma empresa que empresta dinheiro para sobreviver, o recurso vem da estrutura de seguro de vida para indenizar aquela viúva, a viúva transfere as cotas, né, para a empresa e agora é redistribuída entre os sócios remanescentes. Então, você vê uma estratégia que lá nos Estados Unidos a gente faz quase com uma venda no olho, porque o americano pensa nisso. Tá bom, eu quero ser o próximo Zuckerberg e que a minha empresa valha 500, 600 bilhões. Mas se eu morro amanhã, eu investi dinheiro, alguém vai perder. Então, para isso, é criado essas estruturas. Tá? Muito legal. Inclusive, só complementar o que você falou, Roger, isso acontece sim direto. E sabe por quê? Porque essa cláusula de sucessão de herdeiros, ela está prevista no contrato social das empresas. E geralmente as empresas abrem o contrato social com aquela pressa, urgência de ontem, e você usa lá o modelinho padrão e abre a tua empresa. E depois você não vai atualizar o contrato social. Então, eu faço até uma observação no que você está falando agora. Nesse momento de pandemia, que a gente está mais em tese, tranquilo, né? É um grande momento para você rever, inclusive, as suas cotas, as suas cláusulas societárias. Sim. Conversa com o seu advogado de confiança, porque esse tipo de cláusula, por exemplo, dos herdeiros entrarem na empresa, pode ser mudada, não é obrigatório. O herdeiro pode sim receber um valor de indenização pelas cotas sociais do sócio. No caso, você fez uma proteção patrimonial brilhante com seguro internacional. Sim. Mas o herdeiro ele pode não assumir os negócios. Aliás, não é legal quando o herdeiro assume um negócio, porque você falou, se ele não tem experiência, nunca trabalhou na vida, acaba realmente dando prejuízo para o negócio, raras exceções. E isso é um convite até fácil para vocês para ficarem atentos ao contrato social e, por que não, com uma consulta com um advogado rápida, ele te faz uma análise desse contrato e te tira vários problemas, né? Porque assim, né, Roger, todo mundo vai no dermatologista, no cardiologista, fazer um check-up. Mas dificilmente a pessoa vai fazer uma consulta com o advogado na hora de prevenção de problemas. Mas com certeza. E esse é um assunto que previne tanto problema, fazer uma alteração no contrato social, que é muito legal. Sim, sim. Mas eu adorei esse papo, achei que foi muito legal, Roger, deu para realmente as pessoas terem muitas ideias aí, entender que isso existe, abrir a consciência, como eu falei novamente, que esse tipo de solução existe no mercado, no mundo, e é acessível, e está aí para... Tem tantas coisas que dá para fazer, né? Você deu vários exemplos aqui, e existem muitos outros do que essas estruturas podem ajudar no planejamento. Sim, não, fantástico, acho que a ideia era essa,
Me coloco à disposição, se alguém quiser me enviar um e-mail, é o meu nome, roger@rogercorrea.com.br, ou a minha website, né, que também é o meu nome, rogercorrea.com.br, à disposição de qualquer dúvida que vocês venham a ter. Andréia, sempre é um prazer estar com você. Né? Nós temos aí uma outra atividade que eu só queria mencionar. Na quinta-feira, a gente vai fazer, não é uma live, mas como é um projeto piloto ainda, a gente vai estar convidando algumas pessoas para participarem comigo e com o Leonardo, né? A gente vai fazer agora a parte de investimentos da nossa conversa. Falei um pouco do mundo globalizado, o brasileiro que só investe uma fração, 99% investem no Brasil. A gente vai trazer um viés agora mais internacional do que pode ser feito lá fora. Então, se vocês receberem o nosso convite, convido vocês a participarem, porque o Leonardo é um gênio, não falo isso porque ele está nos ouvindo, é uma pessoa fantástica na área de investimentos, e acho que pode agregar muito nessa parte do que a gente está fazendo internacionalmente. Então vai ser um prazer, nos vemos em breve. Muito obrigado por todos participarem. Eu agradeço. Obrigada, Roger, pela aula mais uma vez. Adoro te ouvir, aprender um pouco mais desse universo global, porque a gente fica muito focado só no Brasil aqui, realmente tem muita coisa para fazer fora, e que bom que a gente tem bons canais aí para conduzir esse tipo de assunto. Obrigada mais uma vez, Estamos só Roger. começando. É isso Beijo aí. grande. Tchau, Beijo. gente. Tchau, Obrigado. gente. Obrigada. Tchau.